vou junto com o Bagé, vou de 2-0. 2-0, então tá certo, cara. Bom programa. Beijo, meninos. Até amanhã. Até amanhã. E agora você que está nos acompanhando, fique comigo. Vamos coladinhos até 2h30 da tarde. O que foi notícia hoje no Rio Grande do Sul está aqui no RS Acontece. Você já sabe, né? Você pode participar também ao vivo através da nossa live na Band RS no Facebook. Corre lá, escreve que eu vou ler ao vivo a sua mensagem. Muitos assuntos interessantes. Olha só os destaques desta quarta-feira. Roda aí. Chuvarada. Temporal em Santa Maria, na região central do estado, derruba árvores e provoca prejuízos. A cidade foi uma das mais atingidas pela chuva nas primeiras horas da manhã de hoje. Rodovias gaúchas. Os planos do governo do estado para a manutenção e conserto das estradas. Experiências. Casal que rodou os 497 municípios gaúchos nos conta os bastidores das viagens. Bandido perigoso. Homem suspeito de estupro e sequestro é preso no litoral norte do estado. Mais rigor. O que diz um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que restringe a comercialização e o uso de fogos de artifício no estado. Olha, agora faz 19 graus, estou conferindo. Aqui em Porto Alegre chove fraco nesse momento. Aliás, nosso primeiro assunto não pode ser outro, e sim sobre o tempo, que não tem jeito, né? O sol não quer voltar a aparecer aqui no Rio Grande do Sul. Aliás, teve chuva volumosa nas últimas horas na região central aqui do Rio Grande do Sul. Foi em Santa Maria, choveu cerca de 80 milímetros em um curto espaço de tempo. É para lá que nós vamos agora com o repórter da Rádio Imembuí, o Tiago Nunes. Oi, Tiago, boa tarde para você. Primeira pergunta, está chovendo nesse momento aí em Santa Maria? Boa tarde a todos. Muito fraquinho, a chuva voltou neste exato momento aqui em Santa Maria, podemos dizer que é uma garoa. O sol, a última vez que apareceu aqui na cidade foi no sábado, depois o tempo ficou nublado e a chuva deu lugar aqui na região central do estado. Em Santa Maria hoje, o temporal começou por volta das 5 horas da manhã. E se estendeu até às 7 horas da manhã e nessas 2 horas, segundo o levantamento da Defesa Civil de Santa Maria, 80 milímetros de precipitação, o que causou diversos problemas na cidade nesse curto espaço de tempo. Aliás, é mais da metade do que o previsto para todo o mês de outubro, que é de 128 milímetros. A chuva deu uma trégua por volta das 10 horas e retornou agora aqui em uma intensidade bem fraquinha, o que também ajuda o pessoal a limpar as casas que acabaram sendo alagadas. Não há, por enquanto, desabrigados aqui na cidade. Tivemos 3 bairros mais afetados na região aqui de Santa Maria, bairro João Goulart, Renascença e Medianeira. Segundo a Defesa Civil, o leito do rio Vacacaí não está acima do normal. Também nós tivemos 3 escolas com problemas mais graves na cidade. Uma delas, uma creche, onde teve parte do telhado destelhado, e a escola Manuel Ribas, que é uma das grandes escolas aqui de Santa Maria. Devido ao entupimento da calha, o segundo andar acabou sendo alagado, as aulas foram suspensas hoje aqui na escola Manuel Ribas, conhecida como Maneco, na região. Tiago, também nós tivemos, sim. Você está me ouvindo? Estou ouvindo os seus relatos aí dos estragos. A gente também está vendo imagens das árvores que caíram aí na região de Santa Maria, na região, não sei qual foi o bairro exatamente que houve a queda dessas árvores. Então o vento foi bastante forte, teve um temporal completo mesmo. Exato. Inclusive essas imagens são do centro aqui de Santa Maria, da rua Vale Machado, onde uma árvore caiu, a prefeitura divulgou que 2 árvores acabaram tombando e essa caiu em uma das vias do centro de Santa Maria. Inclusive a região ficou sem luz, a luz retornou só por volta das 11h30 da manhã. E também nós tivemos um muro que caiu em um terreno baldio e acabou atingindo parte de um pátio de uma residência também no centro de Santa Maria na manhã de hoje. Então acabou trazendo inúmeros transtornos aqui para a cidade, com uma intensidade do vento também forte, acompanhada de chuva e muitos raios pela parte da manhã. Imagina o susto também nos moradores, né? Acordar com essa chuvarada toda intensa, ainda bem que não tem caso de pessoas desabrigadas ou desalojadas até então. Tiago, tem previsão de mais chuva pelos próximos dias? O que dizem aí da Defesa Civil para vocês, os meteorologistas?
Exatamente, a previsão é de chuva ao longo ainda do resto da semana, pelo menos até sábado há previsão de chuva. Ontem, inclusive, foi um dia bem tranquilo, céu nublado, não choveu na cidade. Essa chuva da madrugada pegou todo mundo de surpresa por volta das 5 horas. O Corpo de Bombeiros teve muito trabalho, até porque foi uma noite atípica também. O Corpo de Bombeiros aqui de Santa Maria atuou numa ocorrência de um incêndio a uma residência no centro da cidade, por volta das 13h30, uma casa perto da Câmara de Vereadores, inclusive, na mesma rua, praticamente, a Vale Machado, onde teve a árvore que tombou. E, inclusive, então, os bombeiros às 13h30 estavam atuando nessa ocorrência. Na sequência, já veio o temporal com inúmeros chamados aqui em Santa Maria. Tivemos também casos de asfalto cedendo, carros caindo em buraco, onde guinchos tiveram que ser utilizados para remover esses veículos. Muito obrigada pelas informações, Thiago Nunes, da Rádio Amembuí. Valeu, então, pela trazer essas informações para a gente nesse início aí de tarde de quarta-feira. Estamos de olho na região central, mas também em todo o Rio Grande do Sul, por causa dessa chuva que não quer ir embora aqui do nosso estado. Vamos para um rápido intervalo, tem muitos assuntos. Hoje é o Dia Mundial do Pão, você sabia disso? A gente vai falar mais sobre esse assunto, sobre as estradas do Rio Grande do Sul. Não sai daí, eu já volto. Estamos de volta com o RS Acontece. Olha só, a gente abriu o programa de hoje falando de chuva e são em dias exatamente assim de chuva que nós precisamos redobrar os cuidados nas estradas. Aliás, esse é o nosso assunto de agora. Aqui comigo o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, secretário Juvir Costela. Obrigada pela sua presença aqui no RS Acontece. Temos tantos assuntos para falar, secretário. Obrigado, Gabriela, que alegria estar contigo aqui no RS Acontece, com o intermédio da Bandeirantes, conversando um pouquinho sobre as nossas estradas do Rio Grande do Sul. Não apenas a situação delas, como também o planejamento para este ano e para o ano 2020. Vamos então começar por isso. Secretário, houve nessa manhã uma reunião na bancada federal lá em Brasília para trazer recursos para a gente, para 52 municípios aqui do Rio Grande do Sul. O que avançou? Já temos o valor desse recurso, secretário? Na verdade, Gabriela, o Estado do Rio Grande do Sul, o próprio governador Eduardo Leite tem tratado juntamente com nós secretários e juntamente com a bancada gaúcha, e quando falamos da bancada gaúcha, falamos também do Senado, tanto da bancada dos deputados e também dos senadores gaúchos, para que possamos, das emendas impositivas, como são conhecidas, destes recursos que são aproximadamente 249 milhões de reais, veja bem, os deputados federais hoje têm 17 emendas e tiveram proposta de 82 emendas. Das 82, apenas 17 serão atendidos. Nós apresentamos para a bancada gaúcha aos senadores para 52 acessos municipais, para que tenhamos nos próximos anos, ou seja, iniciarmos este ano e mais os próximos 3 anos do governo, uma parte ou uma parcela destas emendas para fazermos e executarmos alguns acessos no Estado do Rio Grande do Sul. Pleno século XXI, ainda temos 52 municípios sem asfalto. E veja bem, são municípios que não têm nenhum acesso. É aquele único acesso sem a condição, como nós costumamos dizer, de nenhum metro de asfalto. Século XXI, eu digo sempre, isso é um absurdo, é uma vergonha que tenhamos no Estado do Rio Grande do Sul ainda mais de 50 municípios sem o direito de ter o seu acesso. Isso causa o quê? Além do transtorno, Gabriel, do dia a dia, ele faz com que a cidade e a região não desenvolvam. Porque esse acesso não é apenas o acesso do município, é o que ele representa para a cidade e para a região. Escoamento de produção, o direito de ir e vir. Veja um exemplo, nós temos acessos municipais no Estado do Rio Grande do Sul que são 62 quilômetros de estrada de chão. Estão lá. Tu imaginas uma ambulância, alguém necessitando de um atendimento urgente e ter que fazer por intermédio de 60 ou 30 ou 5 estrada de chão levando um paciente. Isso é inadmissível. É exatamente o trabalho que nós estamos executando, por orientação do governador Eduardo Leite, junto à bancada gaúcha, federal e os senadores, para que nos próximos dias, e talvez ainda hoje, teremos a novidade de quanto o Estado do Rio Grande do Sul terá de parceria, dando a sua contrapartida, para quem sabe fazer 1, 2, 3, 4, não importa o número, mas que a verba está garantida. A verba, a bancada gaúcha deve definir. Tem nos dado um sinal verde de que possivelmente já teremos entre hoje e amanhã
ainda o anúncio de uma verba, sim, para os acessos municipais. Não se tem o montante de quanto será, mas sim, uma bela iniciativa de todos os deputados federais e dos senadores para que possamos, sim, em parceria com o DAIRA, a Secretaria, iniciarmos projetos que já estão concluídos e iniciarmos um sonho, na verdade, tornar isto uma realidade para alguns municípios no estado do Rio Grande do Sul. Falando em sonho, Catamarã, Porto Alegre, a Barra do Ribeiro. Vai ao final do ano, acontece isso, secretário, até o final do ano? Sabe que o governador Eduardo recebeu conosco, nesta semana, o prefeito, inclusive, de Barra do Ribeiro, acompanhado lá por deputados, estava lá conosco, né, a representação do deputado Lucas Edecker, Fábio Branco, enfim, a comitiva e também dos investidores, para que possamos ter o catamarã indo até a Barra do Ribeiro. Lá tem um centro cultural, né, que era uma usina, e que há, sim, uma recuperação, por intermédio da prefeitura, se colocando à disposição, para fazermos entre nós uma parceria e levando o catamarã também para a Barra do Ribeiro. Veja que nós precisamos, porque não vai precisar de calado. Calado é aquele aprofundamento do rio, né, do nosso Guaíba. Ele precisa, na verdade, um desassoreamento, para que tenhamos dentro da lagoa e do rio uma profundidade de até 2 metros. Isso que está impedindo até agora isso de acontecer. Exatamente. Então. E nós vamos, por intermédio da SPH, que é a Secretaria de Portos e Hidrovias vinculada a nós, se utilizar de uma draguinha. Nós chamamos uma draguinha porque tu imaginas como seria, para quem nos acompanha agora, seria uma retroescavadeira, o braço da retroescavadeira sobre uma plataforma e essa fazer a retirada da areia para que fique 2 metros e que este possa fazer o trajeto, o tráfego via hidrovia com segurança. É um dos projetos que certamente elencamos esse também, quem sabe ainda este ano, para que tenhamos a possibilidade de estar com o leito concluído e a possibilidade ainda de início de ano, nos próximos meses, já se estar utilizando o catamarã também para a Barra do Ribeiro. É um início e certamente teremos outros municípios que vão se interessar nesse processo, tirando um pouco disso e aproveitando o nosso leito, que é maravilhoso. Vamos seguir, secretária, a gente anunciou que o senhor vinha ontem aqui no programa, ontem anunciamos que o senhor vinha hoje, e aí recebemos perguntas de pessoas, de telespectadores, para saber das situações de estradas. Uma delas é do empresário, o Hamilton Ferreira, e gravou um vídeo para a gente, vamos rodar agora. Hamilton Ferreira. É um dos organizadores pelo movimento das melhorias pela 377 e pela RS 168. Fica a nossa pergunta para saber aí do secretário Juvir Costello, do governo do estado, o que vai ser feito com o trecho que seria feito a operação tapa-buraco, mas que a gente vê que está lamentável a situação, não tem como fazer uma operação tapa-buraco ali. Realmente, eu acho que o governo tem que voltar os olhos ali para quem produz naquela região. Já são várias situações que vêm apertando a vida dos produtores rurais e de quem utiliza aquelas estradas. Eu sou um usuário das estradas ali, como muitos outros, e o problema está sério, cada vez mais sério ali. Acidentes, a semana passada ali, caminhões se acidentando, caminhão quebrando o para-brisa, pneu estourando, continua. E o trecho que foi recuperado ali, que vai ser recuperado em torno de 10 quilômetros na 377, não chega nem perto dos 40 quilômetros que tem o problema. E também na 168, né, que parece que a promessa de recuperar somente 7 quilômetros, nós temos ali, é pior, é crítico, é uma situação vexatória ali. Então realmente precisa de uma solução ali, porque não, além de quem produz, tem o pessoal da saúde, todo o pessoal da escola, todo o pessoal que precisa passar por aquela região. Então a gente pede uma solução aí do governo do estado e por parte do secretário aí, o mais breve possível, que as obras não parem, que as obras continuem. Então, secretário, o que a gente pode dizer para o Hamilton? Verdade. Primeiro que o Hamilton está coberto de razão sobre a preocupação que ele traz, tanto da 168 como da 377. A 377, em especial, é um trecho que pegamos ali, Capão do Cipó, a comunidade chamada Santa Tecla. Inclusive, recebemos também na secretaria uma comitiva de pessoas, de investidores, agricultores, empresários, de moradores, enfim, de agricultores, que se utilizam muito da rodovia. E é verdade, nós temos aí a 377 que ela está em estado precário. E que neste trajeto, veja bem, Gabriel, nós estamos aqui falando de um estado do Rio Grande do Sul que vem há praticamente 48 meses num parcelamento de salário, que se iniciou lá com uma semana, 10 dias de atraso, 30, já estamos praticamente a 45 com possibilidade de estarmos em 60, em 90, mas estamos trabalhando para exatamente reverter essa situação em algumas medidas. Mas há de se dizer também que nós estamos há 9 meses, praticamente 10 meses, fechando agora no mês de outubro, à frente desta pasta.
Estas duas rodovias são rodovias que praticamente não receberam investimentos. E os poucos investimentos que receberam num prazo de 5 a 10 anos. Então, o investimento quase que nada feito. Nós fizemos um investimento neste ano, nos últimos meses, neste trajeto, principalmente Santa Tecla, Capão do Cipó, que é um trajeto que estava realmente intrafegável, e não só este, a recuperação que se dará aí na casa de 10 quilômetros. E é verdade, Hamilton, tu disseste bem. São 40? São 40, mas eu também digo, bom, agora não são mais 40, são 30. E nós vamos continuar trabalhando dentro de uma realidade, da possibilidade de se buscar cada vez mais recursos para que tenhamos a conclusão dos 40. Mas eu costumo dizer, não adiantaria, Hamilton, e a quem nos acompanha, abrirmos o trajeto dos 40 quilômetros e não executarmos nada. Nós definimos que o recurso que nós dispomos da rodovia para a recuperação das rodovias, seja ele de 1 milhão, de 5, de 10 ou de R$1, que esse seja investido na rodovia e recuperado a rodovia. O recurso que nós dispusemos neste primeiro semestre, ou segundo, quase segundo semestre, em economia, e a economicidade se dá em diárias, veículos, em todos os sentidos, o recurso que nós conseguimos disponibilizar para essa rodovia foi utilizado para a recuperação de uma rodovia nova de 10 quilômetros. Não é reperfilar, não, é todo ele refeito, desde o solo, exatamente, uma rodovia nova, 10 quilômetros. Falta 30, é verdade. Vamos continuar trabalhando para fazer mais 10, mais 15, mais 20 e concluir os 30 da 377. A 168, Bossoroca, que também dito pelo Hamilton, é principalmente o trecho que se aproxima de Bossoroca, que deve chegar também na casa de 8 quilômetros. A 168, que também estive visitando, Gabriela, eu visito todas as rodovias. Eu sei, a senhora visita bastante. Nós andamos em média de 8 a 10 mil quilômetros por mês. São muitas rodovias. A minha assessoria que anda comigo, que fizemos este trabalho de avaliação, o estado que ela se encontra e como fica e como vai ficar. O investimento, porque a sociedade também é importante, e quem nos acompanha, Gabriela, que nos ajude a fiscalizar e fazer o que o Hamilton fez. Diga, denuncie, mande para a gente a situação da rodovia. Isto é acompanhado pelo próprio governador e por toda a equipe de governo. E esta da 168 Bossoroca, também um investimento de aproximadamente 8 quilômetros. E entregue, e vamos fazer o restante. Convido o senhor para vir um outro momento, porque temos que certeza. encerrar. Mas o senhor tem que vir para conversar mais, para nos trazer mais informações. Muito obrigada, secretário, pela sua presença aqui no RS Acontece. Muito obrigado, Gabriela, a ti, né? A RS Acontece, por intermédio da Bandeirantes, e alegria sempre estar com vocês, contigo e com todas as pessoas que nos acompanham. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade para falarmos mais ainda de RS 118 e de tantas rodovias. Muito obrigado. Obrigada, secretário. Ainda sobre o governo do Estado, nosso comentarista, o jornalista Osiris Marins, fez uma análise sobre as minutas que alteram a carreira dos servidores e a previdência do funcionalismo. Osiris, é com você. Boa tarde, Gabriela Lerina. As minutas já estão, desde ontem, na Assembleia Legislativa, com os parlamentares. Tratam justamente de 117 modificações. São 15 projetos de emenda à Constituição, as chamadas PECs. Não há urgência para a PEC. O governo já trabalha com a possibilidade de uma convocação extraordinária, porque os deputados precisarão se debruçar sobre estes documentos, seja a reforma da Previdência, sejam as reformas nas carreiras de Estado, notadamente magistério e segurança pública. O regramento tem várias alterações, é um conjunto muito grande, as bancadas deverão se debruçar e o tempo, tudo indica, deverá extrapolar o ano legislativo, necessitando de uma convocação extraordinária para serem apreciados. O governo tem em torno de 40 votos, numa votação normal no Parlamento Gaúcho. Essa é uma matéria muito delicada. A questão previdenciária deve passar com certa tranquilidade, na medida que é uma adequação à PEC federal, que institui a reforma da Previdência em nível de país, né, e em nível federal e em nível civil. Agora, a PEC estadual para a reforma da Previdência justamente estará com seu regulamento linkado com a reforma da Previdência Federal, já que não foi feito para todos os servidores públicos do país. Cada estado deverá fazer a sua e assim o governador Eduardo Leite cumpre também com esta questão envolvendo a reforma da Previdência. No que tange às carreiras de Estado, essas demandam debate, o governo vem conversando com instituições, com os sindicatos, com os servidores, o Ministério Público e os demais poderes, o Judiciário e a Assembleia Legislativa. Várias sugestões serão incorporadas
segundo diz mesmo a secretária de Planejamento, Leni Lemos, mas todas que não recorram a gastos, ou seja, não tenham intercorrência direta na questão financeira do Estado. O Estado possui um déficit previdenciário para este ano de 12 bilhões, as reformas propostas economizam em torno de 25 bi em 10 anos, é preciso pensar o Estado para o futuro, e isso é fundamental. O convencimento das bancadas passa por aí. O material eletrônico e também por escrito que receberam os deputados, notadamente os da base, justamente fundamenta a necessidade de reforma da Previdência Estadual e as reformas de carreira com vistas a olhar o Estado para o futuro, já que as tradicionais envolvendo a renegociação da dívida e outras questões mais como Lei Candir ou mesmo os incentivos não são suficientes para corrigir o problema estrutural do Estado do Rio Grande do Sul, que vem nos levando a mais de 50 ou quase 50 parcelamentos nos últimos meses para os servidores públicos. E o Estado não pode simplesmente trabalhar só para pagar servidor público. É preciso pensar em investimento e também no futuro. Gabi Lerina. Obrigada, meu amigo Osíris Marins. Vamos lá falar de criminalidade. A polícia prendeu hoje um suspeito de ter cometido vários crimes, entre eles estupro e sequestro. A repórter Eduardo Oliveira tem mais detalhes. Boa tarde, Gabriela. Boa tarde a todos. E foi preso ontem em Pinhal um homem acusado de ser um estuprador em série pela Polícia Civil. Esse homem tem 51 anos, 1,65 m de altura, é magro e grisalho e tinha um modus operandi muito claro. Ele abordava vítimas em horários que não são muito suspeitos, por volta de 11 horas da manhã e meio-dia, na saída, no estacionamento de supermercados e também já aconteceram abordagens em hospitais, na saída de hospitais aqui em Porto Alegre. São no mínimo 8 casos, 8 registros de extorsão e sequestro relâmpago e 4 registrados por estupro. Os últimos 2 aconteceram no dia 7 e 11 de outubro, pelos quais foram possíveis identificar esse homem e, através de uma denúncia anônima, a Polícia Civil chegou até ele no município de Pinhal. Ele tem registros no sistema prisional desde 1987, quando já teria sido preso por estupro. Ele foi preso a última vez em 2010, onde permaneceu em regime fechado até 2019. Em março, progrediu para regime semiaberto e em junho foi considerado foragido por não voltar mais para o patronato Lima Drummond, onde estava. Então, desde junho, ele é considerado foragido. Esse homem que tem 51 anos de idade, 1,65 m de altura, é magro e grisalho. A Polícia Civil, inclusive, pede que a gente divulgue essas informações para que outras mulheres que possivelmente tenham sido vítimas também se dirijam à delegacia especializada em atendimento à mulher ou outras delegacias mais próximas para fazer o registro da ocorrência e também representar queixa contra esse homem. Gabriela. Que fique preso, né? Os servidores do IMESF de Porto Alegre voltaram a paralisar os serviços. Pelo menos 14 unidades de saúde foram afetadas. A maioria está fechada para atendimentos. Gilberto Echauri tem as informações. Olá, Gabriela, todo mundo que acompanha aqui o RS Acontece. E olha, dessas 14 unidades de saúde aqui em Porto Alegre que estão com os serviços afetados por conta dessa paralisação dos servidores do IMESF, que foi retomada nesta quarta-feira, 12 estão totalmente fechadas e outras 2 estão com um funcionamento restrito. Dessas 12 que estão totalmente fechadas, 4 ficam na Zona Norte, 7 ficam na Zona Leste de Porto Alegre e uma na Zona Sul. Das que estão com atendimento restrito, uma fica na Zona Sul e a outra na Zona Leste. Os servidores do IMESF já haviam paralisado as atividades na semana passada, nos dias 9, 10 e 11 de outubro. Após retomarem as atividades, eles deram um prazo ao prefeito Nelson Marquesan Júnior para que houvesse uma negociação. Como não chegaram em nenhum acordo, eles resolveram paralisar novamente as atividades. Essa paralisação atual, que recomeçou hoje, também tem um prazo de duração de 3 dias. Passado esse período, deve haver um novo período de negociação e, se mais uma vez não houver acordo, o sindicato dos servidores da área da saúde não descarta realizar uma paralisação mais uma vez, dessa vez por tempo indeterminado. Agora, uma notícia muito desanimadora. Uma professora de uma escola municipal foi agredida dentro da sala de aula. O caso aconteceu na Escola Municipal Nossa Senhora de Fátima, no bairro Bom Jesus, zona leste aqui da capital, e envolveu uma educadora e uma mãe de um aluno. Segundo a direção da instituição, houve um mal-entendido entre as duas e a mãe do estudante
agrediu a professora do filho. A Guarda Municipal foi acionada e acompanhou ambas à delegacia. A professora passou por exame de corpo de delito e não quis representar queixa contra a mãe. Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que ofereceu todo o suporte à escola e que vai acompanhar o caso. A agressão ocorreu nesta terça-feira, no dia do professor. Quentinho ou na temperatura ambiente? Puro, com recheio, com manteiga, sem manteiga? O fato é que ele está presente na mesa da maioria dos brasileiros, todos os dias. Eu estou falando é do pão. Hoje é o Dia Mundial do Pão, por isso nós vamos agora para uma padaria. Onde está o repórter Jonathan Bittencourt? Porque a gauchada, vamos combinar, né, Jonathan? Chegada no pãozinho, né? Boa tarde. É verdade, Gabriela. Uma boa tarde para ti e para quem está nos acompanhando nesse momento. Destacando, né, que essa bancada é um tanto familiar para muita gente. Tem a balança de um lado, também tem alguns salgados, doces, também pães, como a gente pode perceber aqui ao fundo. Eu, inclusive, fui parar aqui na Eu Gordito, no bairro Menino Deus, atraído pelo cheiro do pão, assim, ó, algo delicioso. Mas a gente vai conhecer, não a bancada que normalmente vocês aí em casa estão acostumados, mas do lado de dentro. A gente vai parar na cozinha, porque tem, eu pelo menos fiquei sabendo, que tem pão saindo do forno, ou na verdade entrando. Olha só, o pessoal se preparando para colocar alguns, tudo com fermentação natural. Quem está aqui ao meu lado é o André, que é sócio da El Gordito, também é padeiro. André, que tipo de pães estão sendo produzidos nesse momento? Boa tarde. Boa tarde. Estão sendo, basicamente são dois pães. Esse aqui, que é o baguete, e um pão italiano. Os dois são pães de fermentação natural, com uma massa branca, como a gente chama, não tem adição de farinha integral. E aí eles estão produzindo aqui, isso aqui, essa fornada para hoje, foi feito ontem, passou a noite inteira fermentando, né? E agora eles que estão sendo feitos aqui são os mesmos pães para amanhã. A mesma coisa, o baguete e o pão que a gente chama de filão, que é esse pão mais gordinho, né? E quais são os pães assim mais requisitados aqui no El Gordito? E mais, que tipos de pães vocês oferecem? São de vários tipos? O que a gente encontra aqui? Sim. Os pães mais pedidos são... o mais vendido é justamente esse pão que a gente chama de pão italiano, né? Não pode faltar. Não, esse não. E aí, em segundo lugar, veria o baguete, né? O baguete, na verdade, eles são feitos com a mesma massa. Mas nós temos aí um que está sendo feito outro, está sendo feito no forno de cima, está sendo feito um pão de cacau com gotas de chocolate. Nós fazemos pão de moranga, pão de beterraba, pão de batata doce, pão de milho, sim, vários tipos de pão, todos com uma massa de fermentação natural. Perfeito, muito obrigado, André. Uma situação interessante, né? Eu estava pesquisando sobre a história do pão, a origem dele. Ele teria originado há mais de 6.000 anos com os egípcios, quando eles descobriram a fermentação do trigo. Outra questão interessante são dados referentes ao Rio Grande do Sul. São mais de 6.000 padarias. O Rio Grande do Sul que ocupa o 4º lugar no Brasil entre os estados com maior número de padarias. Então, não falta opção para quem nos assiste agora comemorar desfrutando de um pão em uma padaria no dia de hoje. É claro, ou até mesmo fazendo, Gabriela. Eu só espero que tu traga um pãozinho para mim, tá, Jonathan? A gente se vê daqui a pouco, Jonathan. Vamos para um rápido intervalo e na volta, olha só, um bate-papo com um casal que viajou por todo o Rio Grande do Sul e que vai nos contar a experiência. Daqui a pouco, a gente já volta. Estamos de volta e agora tem um informe especial da EGR. Ficou ainda melhor curtir a Serra Gaúcha. Estão sendo feitas várias obras e melhorias nas nossas estradas. Uma delas é na ERS 115, em Gramado, que tem bastante movimento. Com investimento de 5 milhões de reais, a rodovia agora conta com uma terceira faixa, do quilômetro 25 ao 37, deixando o trânsito mais fluido para quem sobe em direção à serra. Também foram realizadas melhorias na entrada do bairro Três Pinheiros. O acesso ganhou um alargamento de pista, garantindo muito mais segurança aos motoristas que circulam por essa rodovia. Além disso, a estrada conta com serviços de guincho e ambulância. EGR, Governo do Rio Grande do Sul, novas façanhas na logística e nos transportes. Vamos continuar falando agora sobre estradas, porque é o seguinte, ó. Pensa só, um casal que resolveu viajar pelo Rio Grande do Sul. Vocês circularam pelos 497 municípios.
por favor, compartilhem conosco a partir de agora, então, como foi essa experiência, mas foram viagens fracionadas, né? Sim. Kátia Hoffmann e Marcos Hoffmann, sejam bem-vindos ao RS Acontece. Nós começamos a viajar lá por 2010, 2011, aos poucos, fim de semana, na folga, né? E nesse último ano e meio, 18 meses mais ou menos, a gente começou a perceber que estava faltando poucas cidades, faltava um pouco mais de 100. E aí nós resolvemos conhecer todas. Então a gente começou a fazer viagens um pouco mais longas, assim, 5 dias, na semana inteira. E estivemos, inclusive, nesses 52 municípios que o secretário falou que não tem asfalto. Isso. E muitos deles muito difíceis de chegar mesmo. É mesmo, isso que eu queria que vocês contassem pra gente, né? Porque hoje o nosso programa, a gente começou falando de estradas. Para quem está começando a assistir agora o RS Acontece, nós falamos hoje com o secretário de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul, Juvir Costela, sobre as condições gerais das estradas, das rodovias aqui no nosso estado. E a gente também trouxe vocês para que vocês também contassem isso. Vocês se depararam com condições precárias aqui de rodovias? Muito ruim, inclusive nessa 377 que ele falou na região de Santiago, nós estivemos há uns 2 meses atrás, passando ali pelaquela região que é bem movimentada, uma região, Santiago fica bem no centro assim, de várias cidades, uma cidade grande, e muito buraco, muito horrível a estrada, a 377. Outra estrada que estava muito ruim, que nós passamos agora, essa última viagem, foi de Juí a Cruz Alta, a 342, que também tem bastante movimento de caminhão e também está muito esburacado. E o pessoal tem reclamado bastante na estrada entre Veranópolis e Cotiporã, que é uma região turística da Serra, né? E tem bastante buraco. E na região de Arvorezinha, no Vale do Taquari, também. O pessoal está reclamando ali. Inclusive, hoje é o Dia Mundial do Pão, né? Em Ilópolis, que fica do lado de Arvorezinha, tem o Museu do Pão, que é um lugar bem legal de conhecer. E ali a estrada também está ficando bem ruim. Então, são muitas estradas estaduais. Em contrapartida, também se depararam com estradas boas. Tem estradas boas, claro, tem. Principalmente aquelas que são pedagiadas, aqui em Portão é boa, ali na Serra as estradas geralmente estão boas. Mas na fronteira oeste, nas Missões, tem muita estrada ruim. Agora a gente está vendo aqui, conversando com vocês e rodando as imagens das viagens, porque vocês também nos enviaram durante esses trajetos, essas viagens, experiências, ficaram nos enviando essas imagens lindas. A gente rodou por muitas vezes aqui no RS Acontece. Kátia, como é que foi participar, ter vivido essa experiência de estar sempre na estrada? É muito bacana, porque na verdade eu digo, somos jornalistas, né? E jornalista vive de contar histórias. E é isso que a gente consegue contar histórias de lugares tão pequenininhos, às vezes que as pessoas nem imaginam que a gente chegue lá. Me conta então, por exemplo. Ah, a gente tem várias, assim, ó, por exemplo, uma vez a gente foi numa região de erva mate e daí tinha um senhorzinho, daí o pai dele, o filho dele disse assim, não, o pai tá ali na lida, pode ir lá conversar com ele. Eu te confesso que nomes eu já não gravo mais porque são tantas histórias, tem que pesquisar. E nós fomos lá e ele nos mostrou todo aquele processo de produção da erva mate, mostrou todo aqueles, contou as histórias, né, dali, da propriedade, daquela coisa assim, um senhorzinho muito simples. E daí ele, depois no fim, disse, podemos tirar uma foto do senhor? E ele assim, não, mas eu tô com roupa de trabalho, sabe, assim. Aí o Marcos disse, não, a gente pega só da cintura para cima, assim, coisa. Então, assim, pessoas muito humildes, muito simples, histórias que a gente teve a oportunidade de conviver com essas pessoas e contar um pouco disso, que não é só as grandes cidades turísticas, né? O nosso estado tem muito potencial em muitos lugares e isso nos gratifica muito. Acho que tem muita beleza, né, que a gente vê, que a gente sabe. Qual foi, assim, o lugar que vocês estiveram, Marcos, que tu mais te encantou, que tu nem imaginava que tivesse uma beleza tão diferente? A gente descobriu tanta coisa. Nós descobrimos, por exemplo, até acho que eu mandei uma foto para vocês, é uma ponte ferroviária que é uma das maiores pontes ferroviárias da América Latina, que fica em Cacequi, que inclusive está com a estrada bem ruim para chegar lá. É asfalto, é um RS e está ruim. E nós descobrimos que tem uma ponte ferroviária que atravessa o Rio Santa Maria, que é uma ponte imensa, assim, muito bonita. Isso nos surpreendeu bastante. Nós estivemos agora em Itaqui, na fronteira oeste, que é uma cidade que tem bastante casarões espalhados pelo centro da cidade. Nós gostamos também bastante. E o teatro, aquele teatro maravilhoso. E tem o teatro, que é né? o segundo teatro mais antigo da América do Sul, ou América Latina, se não me engano, e continua em funcionamento até hoje. Inclusive, eu vou postar depois no meu site, lá no Viajando com Marcos H. Eu vou postar fotos dos lugares onde a gente desse teatro, e então a gente tem uma vai descobrir, curiosidade. a gente descobre cascata no meio de florestas, pega uma estrada de chão, de repente tu te depara com uma cascata. E as indicações que as pessoas vão nos dando, né? Não isso tem é como bacana. dizer assim qual o mais bonito, qual o melhor, porque um vai se encaixando no outro. Claro, cada vez tu descobre mais coisas. E a história sendo vista. E o que nós também. gostamos mesmo é de pegar aquelas estradas, não a estrada principal, nós gostamos de pegar as estradas de chão, estrada, né,
que vai pelo interior do interior. As vicinais. Atravessamos de balsa, nós fomos para Garruchos e Pirapó, por exemplo, que são 2 cidades que não têm asfalto. Nós fizemos 3 travessias de balsa. Em 2 rios. E como é que funcionava assim para fazer o roteiro, né? Porque vocês não fizeram, como eu disse, não fizeram de uma vez só, né? Foram fazendo aos poucos desde 2011. Como é que funcionava o roteiro? Como é que se decidia para onde se ia? Geralmente a gente ia mais próximo, né? A Serra, Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, Litoral, e ficou faltando aquelas que eram mais longe, lá no Noroeste, na fronteira Oeste, nas Missões. Então não teve tanto problema nessas últimas viagens, porque era tudo para uma região só. Então eu tenho a lista de todas as cidades. Eu te vi com um mapa ali. Sim, eu viajo com o mapa, eu tenho o GPS, mas eu viajo com o mapa rodoviário, porque é imprescindível. O GPS funciona legal? O GPS funciona bem. Então o mapa é imprescindível, eu vou marcando todas as cidades aqui. Então tu vai olhando onde tu tá e eu vou, cada dia, de noite, eu já chego no hotel ali, eu vou olhando, tá, amanhã nós vamos nessa. E como é uma do lado da outra, essas cidades mais próximas, a gente vai passando e vai conhecendo. Nós entramos na cidade, fotografamos, às vezes tem só igreja para fotografar. Porque a cidade é tão pequena que tu não tem muito o que fotografar, né? E naquelas cidades onde tem coisas mais legais para conhecer, tipo uma cascata, tipo um rio, alguma coisa, a gente volta depois, mais adiante, com mais calma e conhece os lugares com mais tranquilidade. O que fica daqui para frente agora, com todas essas histórias, pois experiências? Vamos reunir esse material, né? O pessoal todo nos cobra um livro, então acho que vamos começar agora a organizar esse material, porque tem tanta história, e digo, como nós somos jornalistas, a gente tem essa visão mais objetiva das coisas, não é um guia turístico. É uma história do Rio Grande do Sul sendo contada de uma forma diferente, né? Ai, que lindo. Inclusive eu comprei um drone agora, acho que agora quando eu receber meu drone, nós estamos pretendendo voltar em alguns lugares e fazer imagens aéreas de alguns lugares, assim. Opa, que vai ficar bem bonito. Obrigada, então, por vocês terem vindo aqui contar pra gente essa experiência. E vou continuar mandando vídeo pra vocês. Continua, a gente viaja, eu mando pro André. Isso aí. Vocês vão divulgando os lugares. A gente que viaja com você. E a gente vai descobrindo os lugares e vai divulgando. Obrigada, Marcos. Obrigada, Kátia. Voltem sempre, Obrigado. Tá? A Assembleia Legislativa aprovou na sessão desta terça-feira 2 projetos de lei que restringem a comercialização e o uso de fogos de artifício aqui no estado. O repórter Jonathan Bittencourt nos conta agora os detalhes de um deles, que prevê a proibição de fogos com ruído acima de 100 decibéis. Tu sente perigoso, mas... O Réveillon de 2016 não sai da memória de Guilherme. O garoto, de 12 anos, é autista, tem hipersensibilidade auditiva e viu a praia, que era o seu lugar favorito, se transformar em um cenário de muito medo. Ele estava no mar, estava brincando com meu marido, quando de repente um rojão estourou na beira da praia. Nesse momento ele levou as mãos para o ouvido, ele quase se afogou, inclusive. E ele ficou com essas mãos no ouvido até sucumbir, assim, depois da virada do ano, à meia-noite. Não tirou a mão do ouvido para comer, para ir no banheiro, para se vestir. Ele tremia. Guilherme precisou passar por terapia. A mãe dele relata que até hoje o filho não conseguiu recuperar o prazer de curtir sequer uma piscina. No final daquele ano eu tinha uma criança que pulava o muro para ir na piscina do vizinho. E a gente tinha posto piscina em casa e ele não ia, com medo que pudesse estourar um rojão. Os pets também costumam sentir bastante a soltura dos fogos de artifício. Esse doguinho no colo do Alex é o Cadu, de 12 anos. O dono precisa mudar um pouco a rotina em alguns momentos do ano para reduzir o sofrimento do animal. Como eu não tenho como deixar ele sozinho, em função da barulheira, eu acabo ficando com ele, faço companhia para ele. Então, assim, fim de ano, Natal, isso não tem mais, né? Festa que tenha fogos eu não posso ir, porque eu sei que eu vou deixar ele sozinho em casa e ele vai estar surtado. Então eu acabo abrindo mão desses festejos todos para fazer companhia para ele. Um projeto de lei foi aprovado aqui na Assembleia Legislativa prometendo amenizar os problemas enfrentados por crianças, idosos, pessoas com necessidades especiais e até mesmo animais. Por 28 votos a 15, os deputados proibiram o uso de fogos de artifício com ruído no Rio Grande do Sul. No entanto, uma emenda flexibilizou um pouco a regra, permitindo ruídos de até 100 decibéis, o que equivaleria ao barulho de uma britadeira. É motivo de comemoração, embora a emenda do PSL nos cause alguma preocupação, porque pode levar a uma contestação do nível de barulho de cada fogo. O projeto aprovado fixa uma multa de R$ 2.000 a R$ 10.000 em caso de descumprimento e reincidência. Só que vai levar um tempo para efetivamente passar a valer, já que o governo vai ter 90 dias para a regulamentação. Infelizmente, a Assembleia não pode dar atribuições de fiscalização
ao governo determinar como ela vai ser feita. Mas eu acredito que, por exemplo, em grandes eventos, o dono da casa onde está sendo realizado o evento é o responsável. Então, a ele caberia a multa no caso de utilização de fogos com ruído. Quem vai fiscalizar isso? Eu vou estar controlando se o rojão que estourou tem 100 decibéis ou mais? E também quem mede o impacto disso na vida do meu filho e outras crianças como ele? 2 secretários municipais, o procurador jurídico e uma servidora de Dona Francisca, na região central aqui do estado, foram afastados hoje de seus cargos. Foi durante uma operação do Ministério Público do Rio Grande do Sul que investiga o desvio de recursos públicos no município. A Laís Dapper tem mais detalhes. De acordo com as investigações, o grupo cometia irregularidades em licitações, desvio de materiais e extorsão. Outro crime que é investigado pela polícia é a contratação irregular de professores temporários. De acordo com o Tribunal de Contas do Estado, houve 49 dessas contratações entre 2017 e 2018. Desvio de doações para pessoas carentes também foram registradas pela polícia. Durante o último período eleitoral, materiais de construção que seriam doados foram distribuídos para pessoas ligadas ao grupo. A operação cumpriu ainda 7 mandados de busca e apreensão na prefeitura e em residências do município. De acordo com a Justiça, o pedido de prisão temporária desses envolvidos chegou a ser solicitado, mas não foi aceito. Está falando de viagens no programa de hoje, pois olha só, hoje à noite é hora de viajar sem sair do lugar. É um convite para falar de direito internacional, mercado interno e imigração. Quem comanda os assuntos é o advogado Daniel Toledo, que desembarcou dos Estados Unidos para compartilhar as experiências com os gaúchos e está aqui conosco. Você que é paulista, né? Está aqui no Rio Grande do Sul hoje para conversar um pouquinho sobre esse processo de imigração. Tem muita procura, Daniel, ainda? Tem sim. Muitas pessoas acabam querendo sair do Brasil não só para investir, mas também para morar em outros países. A principal queixa é a questão da insegurança pública. Muitas pessoas ainda temem pelos filhos, pelas esposas, muitas vezes pela segurança da casa, pela segurança da família. Essa é a principal reclamação que a gente tem. Outra é também a questão financeira, né? Hoje o Brasil ainda vem tentando se recuperar de uma crise que já vem de alguns anos. O Brasil acaba sendo impactado por algumas situações que acabam acontecendo no Mercosul, como o que está acontecendo agora na Argentina. A Argentina com uma grande chance de entrar numa moratória novamente, isso vai acabar impactando. E as pessoas acabam perdendo um pouquinho da fé na economia e acabam buscando outros países para poder ter um pouquinho mais de solidez e segurança. Outras experiências, né? Nossa intenção, claro, não é dizer que as pessoas abandonem o país, não é isso, mas é viver uma experiência diferente, exato, né? E aí, no caso, para os Estados Unidos, está mais rigorosa a questão dos vistos, Daniel? Na verdade, desde a entrada do governo Trump, ele buscou ter uma forma mais seletiva de entrada, né? A gente não pode dizer que há uma maior rigorosidade, mas sim, hoje, uma maior seleção das pessoas que entram. Antigamente não tinha essa forma de controle, acabavam indo pessoas para os Estados Unidos com um único intuito de trabalhar e não de empreender. Então, muita mão de obra barata, pessoas que muitas vezes iam para lá com pouco dinheiro ou nenhum, não investiam e buscavam empregos. Esses empregos acabavam saindo colocando americanos na rua. E a política do Trump é exatamente o contrário, é que gere-se investimentos, ele quer investidores e ele quer pessoas que gerem empregos e não que tomem empregos. E o que ele busca também são pessoas com maior qualificação, pessoas com nível superior, pessoas com mais de 10 anos de experiência, pessoas que tenham aí uma capacidade de troca maior com o país, trocar a experiência, trocar uma pesquisa, desenvolver algum tipo de trabalho dentro dos Estados Unidos que de alguma forma colabore para a sociedade como um todo. E aí, nesse caso, para essas pessoas que querem empreender, existe um visto específico que tem algumas mudanças pela frente agora em termos de valores. Vários, inclusive, existem vários vistos. Existem os vistos de empreendedor, como por exemplo o E2, como por exemplo o L1. Existe o visto EB5, que é esse inclusive que você citou, que a partir do dia 21 de novembro agora, ele vai de 500 mil para 900 mil, nós estamos falando de uma das modalidades do EB5. E muitas pessoas estão procurando, quem tem essa capacidade financeira de fazer agora, eles estão realmente procurando, estão buscando fazer isso, porque é talvez um dos caminhos mais curtos aí para o Green Card, que é o que todo mundo busca. Você vive há quanto tempo mesmo nos Estados Unidos? Minha empresa está lá há 16 anos, eu estou direto nos Estados Unidos, antes eu ficava indo e voltando, estou direto nos Estados Unidos há 8 anos e meio.
você faz hoje, então, onde que é? Vão passar o serviço para quem está em casa, quiser conhecer e conversar com você? Toledo Associados, a mais conhecida é a Loyalty Miami, que tem inclusive um canal no YouTube onde a gente passa bastante informações sobre essa questão de investimentos, vistos, estruturação em outros países, não só Estados Unidos, como alguns da Europa também, que é youtube.com/loyaltymiami, tem bastante informação. E hoje o evento? Hoje à noite nós temos um evento, nós já acabei de chegar de um que foi agora de manhã em Gramado, e hoje à noite nós temos um outro evento onde a gente vai tentar juntar algumas pessoas que têm interesse no assunto para poder debater um pouco mais. Bom, dentre todos os estados do país, o Rio Grande do Sul tem muitos gaúchos interessados também? Hoje eu costumo dizer que o Rio Grande do Sul para mim hoje é a minha segunda casa, apesar de eu ser paulistano. O Rio Grande do Sul é a minha segunda casa. O primeiro lugar que eu sempre venho, quando eu venho 4, 5 vezes por ano para o Brasil, o primeiro lugar que eu venho eu sempre começo meu ciclo de palestras pelo Rio Grande do Sul, que é onde eu tenho uma quantidade de clientes muito grande, realmente. Ou seja, o gaúcho tem interesse, sim, em viver essa experiência fora daqui. Tem sim, com certeza. Obrigada, Daniel, pela sua participação, pela sua vinda aqui no RS Acontece. Obrigado. Boa sorte, sucesso para você. Obrigado, igualmente. Vamos para mais um intervalo. Na volta tem muito mais RS Acontece. Não sai daí, eu já volto. Gerando mais de 150 empregos no 4º Distrito, a Lojas Lebes inaugurou mais uma unidade nesta manhã aqui em Porto Alegre. A Lebes Life Store abre as portas a partir desta quarta-feira na Avenida Farrapos. O lançamento é um pontapé inicial para o processo de revitalização da região em expansão na cidade, além de movimentar também a economia local. São mais de 500 metros quadrados que abrigam desde roupas, cama, mesa e banho e eletrodomésticos, móveis e eletroeletrônicos. Além da loja, o local também conta com restaurante, farmácia, cafeteria, agência bancária e uma área dedicada à educação. Entre as inovações, dessa que é a maior loja da rede até o momento, está o uso de soluções ecologicamente corretas para o cabeamento da tecnologia de informação. Que bacana, hein? Fica aí uma proposta, uma sugestão para você passear aqui em Porto Alegre. Tramitação da reforma da Previdência passou pela segunda sessão de discussão do plenário do Senado. A previsão é de que a PEC seja votada em segundo turno no dia 22 de outubro. Assunto para ele, doutor Paulo Solano já está aqui conosco. É isso aí, né, doutor Solano? Semana que vem tem votação. Tá marcado. Boa tarde, Gabi, pessoal de casa. Exatamente, né? Temos aí essa previsão. Por que essa previsão? Temos que passar por 5 sessões. Né? A princípio, né? Ontem foi a segunda, hoje temos aí a sequência. Na próxima terça-feira teremos essa regra, né, lá do regimento interno do Senado Federal cumprida e, portanto, o pessoal que está aí aguardando o momento para pedir a aposentadoria é a reta final, né, porque as regras atuais, Gabi, elas valem, né, têm vigência até o momento da promulgação da emenda. Isso que eu iria perguntar, como é que fica a partir de agora? Aquele telespectador que está nos assistindo, que está ansioso para saber como é que ficam as mudanças. Quem não entrou ainda com pedido, como é que faz? Quem já está transitando, o que muda? É muito importante isso para a gente passar ao pessoal de casa. Por quê? Porque é uma emenda à Constituição, então ela passa a valer no dia da promulgação. E por ser uma emenda à Constituição, não precisa passar pela mão do presidente da República. Uma vez o Senado aprovando o texto original da Câmara, sem nenhuma modificação, o que é a tendência, ela passa a valer naquele dia. Inclusive, já corre nos bastidores que o Diário Oficial da União vai circular de forma extraordinária, justamente no próprio dia 22, né, para que a partir daquele dia passe a vigorar. Dentro da tua pergunta, quem já fez o pedido? Bom, quem já fez o pedido, como regra geral do direito previdenciário, é a lei atual, ou seja, a lei que ainda não mudou, né, que vai regrar, que vai manter esse tipo de benefício. Então, quem já fez o pedido, fique tranquilo, porque a lei atual, que mesmo o INSS não tendo deferido a sua aposentadoria, o que está demorando muito aqui em Porto Alegre, quase um ano os pedidos estão levando para serem concluídos, a regra atual é a que vale. Agora, para quem ainda não fez... Né, não adianta correr também agora, né, doutor Solano? Depende. Se for aquele segurado, né, que está muito próximo, que está de repente faltando um tempo, que lá pelas tantas, no correr da sua vida de trabalho, ficou um período sem contribuir e gostaria de indenizar agora esse período, sim, valeria a pena ainda nesses últimos dias fazer um estudo previdenciário, procurar um profissional para, quem sabe, ter a possibilidade de se aposentar pela regra atual. Mas a gente tem duas situações, para aqueles que estão muito próximos de se aposentar, né, e ainda não fizeram um pedido. Para você que está faltando 2 anos, né, pelo menos 2 anos para se aposentar, você vai
ter direito a uma regra de transição, que na verdade suaviza, Gabriela, a regra atual para a regra nova. É um intermediário. É um intermediário, uma regra intermediária. Então, para o homem que tem 33 anos de contribuição ou mais e para as mulheres que têm 28 anos de contribuição ou mais, vão ter direito a essa regra de transição. E aí o interessante também é fazer uma verificação, fazer um estudo com um especialista para ele fazer esse planejamento daqui para frente. Não vai conseguir se aposentar agora, é a realidade para essa pessoa. Então, planejar para ver o melhor salário de benefício lá no futuro. E também, Gabi, para quem começou agora a contribuir, esse, infelizmente, não vai ter direito a essa regra de transição. Né? Quem tem menos do que esses tempos que falamos, 33 de contribuição o homem e 28 de mulher, 28 anos de contribuição às mulheres, menos do que isso, vai entrar para a regra geral. E aí o que diz a regra geral, pessoal? Somente aos 65 anos os homens e aos 62 anos as mulheres. Então, muda muito. E necessariamente os segurados têm que fazer um planejamento desde agora, né, para saber qual é a melhor estratégia, o que no popular vale a pena se investir, né, principalmente para quem é autônomo, para aquele trabalhador microempresário, enfim, são situações que o planejamento ele é estritamente necessário. O que não vale é não se preocupar, né, doutor Solano? Claro. Tem que parar para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer com o teu futuro, né? Isso é fato. Teu alerta é fundamental, né? Porque a previdência é isso, é um planejamento. A gente não pode pensar em previdência só quando está ali, às vésperas de fazer o pedido. Não, tem que fazer desde cedo, fazer uma organização, consultar o profissional. Por exemplo, hoje, pela regra atual, quem tem trabalho no campo, ele pode juntar esse trabalho na lavoura, com a sua família, ele pode juntar esse tempo ao tempo de vínculo urbano e pedir uma aposentadoria. Com a reforma, isso deixa de existir. Né? Então, são muitas mudanças e o planejamento previdenciário, como tu disseste, é fundamental. Vamos seguir então semana que vem, combinado? Semana que vem. Então tá, porque o resto acontece de hoje, vai ficando por aqui. Outras notícias às 10 para 7 da noite no Band Cidade. A gente se vê amanhã, às 1h30 da tarde. Até lá, tchau, tchau.